Antes de mais nada, eu soube dessa oportunidade e abracei com o maior carinho. Por quê? Porque, como eu sempre digo, eu fui o pioneiro na família de ser médico. Ninguém me induziu, ninguém me sugeriu. Como eu sugeri aos meus 3 filhos, e um deles, a do meio, abraçou a ideia. Bom, desde criança, é interessante que a gente já tem uma vivência para a parte de saúde, de animais, de plantas, etc. Desde criança, eu gostava de ver planta. Meu pai me deu, eu era criança, meu pai me deu um microscópio daqueles simplesinhos, e eu pegava a água do vaso da mamãe e olhava lá uma larva, uma bicicleta, né? Pegava uma mosca, via a asa da mosca e tal. E assim eu sempre me dirigi, desde o primário, depois ginásio, para a parte, vamos dizer assim, de saúde. Não a parte de engenharia ou administração, que também é importante tanto quanto. Bom, mas eu tenho e por isso que eu estou bastante motivado em falar, porque, inclusive, eu vou começar dizendo o seguinte: a base da minha palestra, não, depoimento é: não fuja dos seus sonhos. Não fuja dos seus sonhos. E ao longo desse bate-papo vocês vão entender por quê. Meu pai era um simples pintor de automóveis, simples em termos de escolaridade, mas tinha uma vivência humanística fantástica. Tanto é que abraçou a ideia de eu ser médico. Eu sou o único filho homem. Tenho 3 irmãs, uma já falecida. E a casa do meu pai era uma casa simples, vocês imaginam, um pintor de automóvel. E ele construiu a sua casinha na frente e, no fundo, a garagem, onde ele tinha a oficinazinha dele. E eu sempre, desde a minha vida até o vestibular, ajudava meu pai na garagem. Porque meu pai não tinha posse de sair de casa de São Paulo numas férias. Nunca saiu de São Paulo, coitadinho. Mas trabalhou 47 anos sem nunca tirar férias. Olha aí, olha a primeira sugestão. O que é determinismo. E com esse determinismo, eu tinha uma limitação. Eu não tinha o meu quarto para estudar. A casa tinha 3 quartos. Uma para meus pais, uma para a sala e uma para minhas irmãs. E onde é que eu dormia? Na sala. E meu pai fumava. Era o único defeito dele. Vocês imaginem eu dormindo numa sala impregnada de cigarro. E onde é que eu estudava? Numa dispensa, onde ele fez uma dispensa para colocar alimentos para meus pais, para minha mãe, perdão. E aí tinha lá uma mesa que ela passava roupa. Ali era a minha escrivaninha. Eu nunca tive uma escrivaninha. Eu nunca tive um quarto especial, como meus filhos tiveram. E foi com essa dificuldade, mas sempre abraçando a ideia de ser médico. Certa feita, dentro da simplicidade dele, quando eu estava na época terminando o ginásio, na época era o ginásio, né? Eu estava terminando o ginásio e o papai falou: Carlos, eu gostaria que você estudasse. Eu gostaria que você trabalhasse mais e trabalhasse menos e ganhasse mais do que eu. Essa frase eu nunca vou esquecer. Eu não sei se eu trabalho mais ou menos do que um pintor de automóvel, mas eu ganho muito mais do que um pintor de automóvel. Com todo respeito ao seu pintor de automóvel. Com essa limitação estudantil, eu fiz colégio estadual, que estava naquela época num declínio da qualidade, eu fiquei 3 anos para entrar na Santa Casa. 3 anos de cursinho. Outra coisa que eu falo quando vem paciente aqui: mas eu fiz 1, 2 ou 3. Não importa, eu fiz 3. E te digo mais, minha filha na Escola Paulista teve um colega que fez 5 para entrar na Paulista. Não fuja dos seus sonhos. Não fuja dos seus sonhos. Não seja imediatista. Muito bem. E, graças ao bom Deus e ao violino de Tomás, o meu pai, entrei na Santa Casa. Puxa, que felicidade. Até arrepia. Bom, primeira semana da Santa Casa. Estava terminando aquela condição do show bicho e tal, né? A 9ª turma, diga-se passagem, eu sou da 10ª, começou a abreviar
o show bicho, não tinha mais nada de agressivo, nada era uma coisa bastante suave. E nós, carequinha, todos nós, ganhávamos uma placa de um apelido, não vou dar o meu, que é chato falar, embora sendo médico. Mas tem colegas que até hoje ficaram com o apelido, o Papa Fusca, o Fusquinha, que hoje é um cardiologista de Monteia, o Menô, que era menopausa, e assim vai. O meu não vou falar, que pega mal. Muito bem. Mas sempre gostei de cirurgia e de cantar. Meus pais se conheceram num coral. E, naquela época, primeira semana, na sexta-feira, que terminou a primeira semana, apresentou-se um coral para nós. Adorei aquilo. Falei para minha mãe e para meu pai, eu vou entrar no coral. E entrei no coral. Bom, entrei no coral e tinha aquelas reuniões de final de meio do dia, tá? Saudoso professor, maestro que nos orientava, e foi uma beleza, porque eu cantava, era uma confraternização de outros colegas. E com isso ganhei muitos colegas além da minha turma, de outras turmas. Graças a 4 anos de coral. Por que no 4º ano? Porque as atividades iam aumentando e eu tive que largar o coral no 4º ano. Muito bem. Mas por que eu larguei? Por uma infelicidade que Deus me deu, mas paciência, a vida é assim. No meu 4º ano, ou mais precisamente, março do meu 4º ano, meu pai foi operar com um colega da primeira turma, Roberto Mitiaki Endo, primeira turma da Santa Casa, operou meu pai, era uma catarata. E me chamou depois do dia seguinte, seu pai está com um tumor dentro do olho. Seu pai tem que tirar esse olho. E depois, por circunstâncias familiares, ele não fez mais no servidor estadual, foi reoperá-lo no Santa Isabel. Sangrou abundantemente. Até hoje eu me lembro. O que era? Metástase do tumor no fígado. 50% a 60% do fígado era o metástase do tumor de papila óptica. Então, os senhores imaginam um jovem com limitação financeira, o pai não podendo mais pagar a querida Santa Casa, o que eu vou fazer? Vou desistir? Não desisto, não. Eu fui lecionar em cursinho à noite, mas era insuficiente financeiramente. E eu tinha um tio, Henrique de Tomaso, que tinha posses muito boas, e falou para o meu pai, eu vou pagar o resto da faculdade do Carlos. Não era Carlos, era do Carlinhos. Eu vou pagar o resto da faculdade do Carlinhos. E me pagou o 4º, o 5º e o 6º ano. Qual é o tio que faz isso? Muito pouco. Pois bem, gostando também, intercalando os ensaios do coral, eu também sempre gostei de cirurgia. E aí, conversando com os colegas do coral, eu falei, como é que dá para assistir cirurgia na hora do almoço? Aí diz um colega mais veterano, fala com o doutor Dario Romani ou Nelson Barbano, os colegas da morfologia. Eles operam na hora do almoço. Vai lá e fica assistindo. Já vou eu assistindo 2 vezes por semana as cirurgias de professor Dario Romani e Nelson Barbano. 2, 3, 4 anos instrumentando. No meu 5º ano, 6º ano, o professor Dario e o professor Nelson Barbano me ajudavam em alguma coisinha na cirurgia. Veja, um 5º-anista operando. E assim foi. Aí, com essa dificuldade toda, lecionando aqui e acolá, dando plantão em final de semana, fui fazendo a minha residência de cirurgia geral. Muito bem, fui acolhido pelos professores e estou fazendo a cirurgia geral. Muito bem. Aí, em dezembro de 77, se não estou enganado, 78, perdão, quando nós nos formamos, dezembro de 78, a Santa Casa, se me perder a idade, se me desculpa da data, mas se não me engano, era 70 de dezembro de 78. Muito bem. Os colegas vão lembrar.
A Santa Casa cortou convênio com o SUS, o INAMPS. Aí, janeiro de 79, de 80, perdão, janeiro de 80, eu falei, puxa vida, eu vou voltar a virar cachorro, falei para minha mulher, eu vou embora, vou pegar meus 2 anos de residência geral e vou me associar a um médico. Que médico? Não sei. Minha esposa trabalhava numa escola, cuja diretora era amicíssima do professor Paulo Piratininga Jatobá. Professor Paulo Piratininga Jatobá, meu segundo pai, como eu sempre digo, era do grupo da professora Angelita, do Hospital das Clínicas. Era o chefe da coloproctologia do servidor estadual. Fui bater na porta do consultório dele, graças a essa amiga, e ele me aceitou. Diz o professor Jatobá, nunca vou esquecer, eu vou ensinar uma especialidade de coloproctologia, não tem residência no Brasil ainda. Estou falando 48 anos atrás, né? 44 anos atrás. Pois bem, eu vou te ensinar uma especialidade que você vai mexer em fezes, vai mexer em ânus, mas você fica sabendo que seus filhos nunca vão morrer de fome. Sempre eu lembro dele. Sempre eu lembro dele. Quando aqui no consultório eu atendo mais casos de hemorroida do que uma gastrite, eu lembro do professor Jatobá. Seus filhos nunca vão morrer de fome. Fiquei 5 anos com o professor Jatobá. Eu era residente do 2º ano e os colegas, uma outra passagem eu acho um pouco importante, os colegas trabalhavam no Hospital Leão 13, hoje São Camilo, no Ipiranga. Por quê? O 4º andar do Leão 13 era só de queimados. E era cirurgião plástico da Santa Casa. Anestesista era da Santa Casa. Pois bem, estava precisando de um plantonista, lá vou eu, necessitado, bater na porta do hospital para me assumir. Quando eu falava que... Onde você se formou? Na Santa Casa? Ah, na Santa Casa? Acabou. Pode começar. Depois você traz os diplomas aí para a parte administrativa. Mas pode começar. Olha o que era e o que é a querida Santa Casa. Como abre a porta. Como abre a porta. Nunca vou esquecer disso, os colegas mais jovens. Bom, aí trabalhei, estou lá dando meu plantãozinho, tranquilo, como clínico, fazendo residência. Me chamam no térreo. Perdão, no 1º andar. 1º andar era só apartamentos. 4º andar era só queimados. 2º e 3º andar eram enfermarias. Me chamam, no domingo, um paciente vomitando sangue, mas em grande quantidade. Encheu a pia. Puxa vida. O que ele tinha? Era um médico que estava com cirrose hepática. E hemorragia digestiva alta. Os colegas sabem o que é isso. Ou seja, varizes de esôfago sangrantes, hipertensão portal. Olha a Santa Casa novamente. Não tinha nesse hospital, embora tinha na Santa Casa, mas não tinha nesse hospital endoscopista. E o que eu vou fazer? Vou lembrar a querida Santa Casa de passar uma sonda horrível, chamada sonda de Sextake Blackmore. É uma sonda horrível. Passa pelo nariz, bloqueia o estômago, bloqueia o esôfago, bloqueia o sangue. Bom, passado alguns dias, o diretor me chamou. Carlos, pois não, doutor Rui. Aquele paciente, o senhor lembra dele? Lembro, eu passei a sonda. Sim, ele está muito bem. Sim, ele é meu irmão. Ele é meu irmão. Inclusive, ele é responsável por uma das equipes de cirurgia aqui do Leão 13. Ele não tem mais condições de trabalhar. Você não quer ficar no lugar dele? Claro, doutor Rui. E fiquei 10 anos como cirurgião geral, à distância, no Hospital Leão 13, hoje São Camilo. Veja, graças à querida Santa Casa. Muito bem. Estamos, então, nesse período. Doutor Jatobá e Leão 13. Doutor Jatobá e Leão 13. Um belo dia, um colega do Leão 13, de São Camilo, falou, Tomaso, aí eu comecei a ser chamado de Tomaso, porque como é Carlos, era muito comum, e ficou Tomaso. Tomaso, fala, Xará, que chamava-se Carlos Nicoletti. Xará, estão precisando de um coloproctologista no Hospital Cruz Azul, da Polícia Militar. Você tem experiência. Você foi lá para o Santo Martin Hospital, em Londres, que o Dr. Jatobá me encaminhou para lá. Em 1990, fiz um curso lá de 3 meses, em 1990. Olha, senhores, com toda a necessidade de quem está começando. Quando eu fui para lá, o professor Jatobá falou para mim, olha,
O gato, quando dá um pulo, ele dá uma recuada, viu? Você vai recuar, vai abandonar a família, mas você vai dar um pulo. Nunca vou esquecer. O gato, quando dá um pulo, dá uma recuada. E lá vou eu 3 meses em Santo Marcos. Chegamos, eu com outro colega, Maurício Alário, sabia que ele foi junto, para mim foi uma dádiva. Por quê? Porque eu nunca tinha sido de São Paulo. Como é que eu vim? O filho de um... Aí, chegamos no sábado. No domingo subimos, quem conhece Londres lembra, eu subi a escada da estação de metrô, dei o Big Ben em frente. Comecei a chorar. Nossa, como é que um médico, filho de um pintor de automóvel, que nunca saiu de São Paulo, via esse relógio, essa torre, esse relógio na oficina, no calendário da oficina do meu pai? Comecei a chorar. Que nem criança. Achei que eu não tinha esse mérito. E cheguei lá. Muito bem. Estamos com o professor Jatobá. Estamos no Leão 13. Muito bem. Um colega do Leão 13, Carlos Nicoletti, falou: Tommaso, tem uma vaga no Cruz Azul. Você não quer ver lá? Porque o coloproctologista se aposentou, o cirurgião não quer fazer não tem interesse em fazer coloproctologia, e como você tem formação no Brasil e até na Inglaterra, eu acho que vale a pena você chegar lá. Me indicou o diretor. Fui bater no apartamento do diretor. Cheguei lá, me apresentei. Então, você foi na Santa Casa? Ah, que ótimo. Você trabalha com o doutor Jatobá há 5 anos? Sim. Ah, melhor ainda. O emprego é seu. Depois eu soube que tinha outros concorrentes. Olha a querida Santa Casa. Olha a querida Santa Casa. Não esquecemos nunca disso. Bom, e cheguei para o doutor Jatobá. Professor, eu vou assumir um serviço no Cruz Azul. Ele falou para mim: vai tranquilo. Você já está muito bom, você não precisa mais de mim. Sabe por quê? Olha, 2 frases que eu nunca vou esquecer. Sabe por quê? Embaixo de uma grande árvore nunca cresce nada. E o professor Jatobá, muitos anos, carregou a bolsa da professora Angelita Abergama, que era árvore. E ele se separou dela, embora não litigiosamente, e coordenava o servidor estadual, ou seja, saiu debaixo da árvore. E outra coisa que ele me falou: vai embora, sabe por quê? É melhor ser cabeça de rato que rabo de leão. Nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. Saudoso Paulo Piratininga Jatobá. Era o segundo maior movimento cirúrgico do Hospital Santa Catarina, que eu estou até hoje. Muito bem. Bom, mas a coisa foi indo. E graças a Deus no Cruz Azul. E graças a Deus, uma outra coisa importante que o meu pai falava, eu sugiro sempre aos colegas, eu sempre tive o meu consultório, porque meu pai pegou o tempo da guerra e acabou a gasolina, e ele foi vender mascatear de porta em porta, porque não tinha mais carro para pintar. E ele foi mandado embora da General Motors. Então ele dizia: pode ser a maior empresa do mundo, é um pé dentro, um pé fora. E olha, quando tem essas crises do governo, eu me lembro do meu pai. Mandou embora não sei quantos mil. É um pé dentro, um pé fora. Minha filha está no Einstein. Ótimo, feliz. É um pé dentro, um pé fora, filha. Amanhã muda o diretor, não gosta mais dos seus olhos castanhos, pode te mandar embora. É um pé dentro, um pé fora. De modo que minha filha está aqui há 12 anos junto comigo, os 2 pés dentro. Aqui ninguém me manda embora. Quem vai me mandar embora, se Deus quiser, é a morte. Ou uma doença degenerativa, tipo Alzheimer, etc, etc, etc. Então, sempre tive o meu consultório. Essa é outra sugestão. E aí os filhos vieram. Primeiro, Carlos Ana Gaula, hoje procuradora da Prefeitura de Guarulhos. Olha, o neto de uma professora da automóvel. A do meio, professora do Einstein, no curso de geriatria. Por que ela era professora do Einstein? Porque o pai é médico. Por que o pai é médico? Porque o avô era um pintor de automóvel. E por que o pai é médico? Graças a ter entrado na querida Santa Casa. Muito bem. E as coisas foram evoluindo. E meu futuro? Ou antes desse futuro? Estou atendendo muito paciente
de cirurgia, de coloproctologia. E eu sou da época que não tinha inibidor de bombas de próton, omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, então tinha muitos casos de úlcera gástrica. E operava, claro que operava, eu aprendi na Santa Casa. A Santa Casa me ensinou a operar gastro, eu operava tranquilo, com responsabilidade, mas porque me deram essa formação da querida Santa Casa. Muito bem. E aí, minha mais velha e o mais novo, a minha mais velha procuradora da Prefeitura de Guarulhos, o mais novo delegado civil em Itajubá e professor da faculdade de Itajubá, diziam para mim: papai, o senhor está tendo muita gastrite, mas o senhor não tem o título de gastro. Isso é muito perigoso. Se amanhã surgir alguma coisa, o gastrologista, quem é esse médico? Eu não conheço. Bom, em 2009, estou chegando no meu final, em 2009, fui ao Congresso Brasileiro do Aparelho Digestivo e fui me informar como é que eu conseguiria um título de gastroenterologista. Eu sou cirurgião geral, eu sou coloproctologista, mas atendo muito caso de gastrite. Como é que eu faço? O senhor leva esses livros, estuda-os dignamente, o ano que vem, o senhor vem, a gente faz os médicos que estão pretendendo entrar na sociedade, fazemos uma prova teórica e uma prova prática. Bom, aí uma outra coisa que eu acho sensacional. Em 2010, estou fazendo a prova, estou chegando, a Associação Paulista de Medicina, os colegas sabem onde é que é, lá em cima, onde tem o auditório, estamos lá, e chega um senhorzinho de cabelo branco, os professores, vinha um abraçava, vinha outro cumprimentava. Eu falei, puxa vida, esse colega deve ser importante. Eu não era gastro, não conhecia ninguém. Bom, e aí estamos lá. Bom, fizemos a prova teórica, em teste. Tá. Aí, agora os senhores vão descer no segundo andar, terceiro andar, nem lembro mais. Vocês vão descer no andar mais inferior, que vai ter a prova prática. Tá bom. Era um hall grande, com várias portas, várias janelas, várias portas, e abria um, entrava, abria outra. Bom, abriu a porta na minha frente, era um colega de idoso, cabelinho branco. Ele olhou para mim e falou, o senhor, faz favor, vamos entrar. Eu falei, nossa senhora, agora chegou a minha vez. Sentei na frente do professor e disse para mim, o que o senhor gosta? Ah, professor, eu gosto muito de intestino. Eu ia falar para ele que eu era coloproctologia desde 1980. Ou seja, há 10 anos eu sou titulado na coloproctologia. Ah, tá. Então, é o seguinte, o senhor está no pronto-socorro. Sim, senhor, professor. Chegou uma diverticulite. O que o senhor faz? Depende, professor. Se eu estiver no interior, sem recurso, eu inicio pedindo uma radiografia de abdômen. Como eu aprendia na Santa Casa. Santa Casa não tinha tomografia. Olha aí, Santa Casa não tinha tomografia. Aprendi a fazer diagnóstico na raio-x simples. E aí, mas se eu estiver aqui em São Paulo, professor, se eu estiver aqui em São Paulo, eu vou pedir uma tomografia. É muito mais abrangente, muito mais nítida. Ah, tá bom. O senhor não vai pedir uma colonoscopia? Nunca, professor. Mas por quê? Nunca se deve pedir uma colonoscopia numa diverticulite aguda. Pode perfurar o intestino. Parabéns. Já vi que o senhor conhece a especialidade. Meus parabéns, me cumprimentou e vai embora. Eu fui embora. De modo que, para finalizar, há 46 anos sou cirurgião geral. Há 30 anos sou coloproctologista. E há 12 anos sou gastroenterologista. Tudo titulado e pelo CRM. E, para finalizar, estou lá no Santa Catarina, operando lá, minha segunda casa. O professor Jatobá já tinha falecido. Minhas filhas nasceram lá, minha mãe foi operada lá, meu pai não foi operado lá porque tinha morrido antes de eu me formar. E estou feliz. Só que há 3 anos veio a Covid-19. E eu tive vários colegas que quase morreram no UTI do Santa Catarina pela Covid-19. Aquilo me amedrontou tanto, eu falei para minha mulher, 70 anos? Não vou operar mais. Eu vou largar a cirurgia. Deixa para os mais jovens. Nesse ínterim, Santa Catarina comprou o primeiro robô. Estava fazendo o curso de robótica. O quê? 70 anos, robótica? Deixa para os mais jovens. Então, há 4 anos,
eu só faço consultório. Cirurgia, gastroenterologia, coloproctologia. Tem um caso de cirurgia? Manda para o João, para o Pedro ou para o Paulo. Tem um caso de uma hemorroida? Manda para o João, para o Pedro ou para o Paulo. E para encerrar, esse ano fui fazer uma bicicleta ergométrica, solicitação da minha filha. Estou lá fazendo a bicicleta ergométrica, no Hospital Oswaldo Cruz. O colega gentil, jovem, lá no computador. Tudo bem, doutor? Tudo bem, pode tocar. Eu há 30 anos faço ginástica. Pode tocar, não tem problema, pode aumentar a potência. Aí fiz a bicicleta ergométrica. Quando terminou, ele falou uma pérola para mim. Olhou a minha idade e falou uma pérola para mim. O senhor não acha que está na hora de parar de trabalhar? Eu falei, colega, cirurgia já não faço mais, mas consultório eu faço. Sabe por quê? Eu acho muito egoísmo, depois de tudo que eu aprendi na querida Santa Casa e na vida, ficar em casa vendo televisão, vendo futebol. Enquanto eu puder, como eu posso, passo para os outros todos o meu conhecimento. O que é tratamento de uma colite? O que é tratamento de uma retocolite? O que é tratamento de uma gastrite? Quer operar vesícula? Não precisa. Ou operar uma hérnia? Ou seja, esse é o meu presente e o meu futuro. E graças a Deus, a minha filha do meio abraçou a profissão, que eu acho a mais importante do mundo, com todo respeito aos outros profissionais, porque nós estamos tratando da coisa mais importante que nós temos, que é o corpo. A roupa você muda, o sapato você muda, o fone você muda, o óculos você muda, mas sua vida você não muda. Então, com todo respeito aos outros profissionais, eu abracei a melhor profissão do mundo. E é por isso que termino com a mesma frase que eu comecei. Nunca fuja da sua vontade. Nunca fuja do seu sonho. Quem começou dormindo na sala, fumando, aspirando cigarro, porque eu nunca fumei, e chegando hoje, um bom consultório aqui, na estação na Rosa do metrô, a minha filha está ao meu lado, que gentilmente até me ajudou aqui na computação. Como eu falo para minha filha, é bom ter 30 anos do que 70, né? 70 o computador enrosca um pouco, mas com 30, 35 é muito mais fácil. Mas por quê? Porque abracei a medicina. Por quê? Porque a Santa Casa me deu esse dom, essa missão. Quando os pacientes chegam e falam para mim, puxa, doutor, muito obrigado, parabéns. Eu falei, não tem que dar parabéns, não. Não tem que agradecer, não. Essa é uma missão que eu abracei há 46 anos, graças à querida Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Estou até arrepiado. Então, não esqueça, nunca fuja dos seus sonhos. É isso que eu gostaria de dar para você. Espero ter atingido alguns colegas que, como eu, vieram do nada financeiramente. E os pais eram simples financeiramente. Estamos aqui com 3 profissionais fantásticos, são meus filhos, e uma professora de medicina da Escola Paulista. Há 10 anos tem um curso no Einstein, tem livros publicados. Há 10 anos tem um curso paliativos em geriatria. E esse ano aceitou e coordena todo o grupo de paliativos no Hospital Albert Einstein. Imagino eu que uma filha ia ter a felicidade de estar no melhor hospital de São Paulo, que está do Brasil. Graças, querida Santa Casa. Muito obrigado por ter me ouvido.